Você também está cansado de reuniões no Zoom? Muito bem, a ciência pode te ajudar. Recentemente, o cientista Jeremy Bailson, da Stanford, publicou um artigo bastante interessante no jornal Technology, Mind and Behavior, onde ele descobriu por que as pessoas ficam tão cansadas depois de ficar horas e horas e horas no Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e outras ferramentas. Ele descobriu que, em primeiro lugar, se a gente quiser realizar reuniões virtuais melhores, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de contato visual. Veja só, numa reunião presencial, geralmente as pessoas olham para você com mais frequência quando você está falando. Na grande maioria da reunião, as pessoas não estão olhando diretamente para você. No Zoom é diferente. Mesmo quando você não está olhando, você tem a sensação de que todo mundo está olhando para você. Isso causa estresse, isso causa nervosismo, quando você acredita que todas as pessoas estão prestando atenção em você. E dentro dos estudos científicos, uma das formas, inclusive, que os cientistas usam para deixar as pessoas estressadas, para medir como que é a performance delas em tarefas, onde elas estão estressadas, é justamente colocar elas para dar uma palestra, para ter um contato com várias pessoas. Então vejam só, ficar sendo observado por várias pessoas ao mesmo tempo é altamente estressante para nós. Uma outra questão importante, pessoal, é que quando nós estamos conversando presencialmente com alguém, a gente geralmente mantém uma certa distância, onde no Zoom e nas outras ferramentas essa distância da outra pessoa ela não é tão grande assim, porque geralmente nós estamos lá cara a cara com a tela, Então a gente tem uma sensação de que aquela pessoa está mais perto da gente e isso gera um super desconforto. Então, se a gente quiser resolver esse tipo de problema, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, a gente pode minimizar a tela do aplicativo para que as pessoas fiquem menores, não pareça que elas estão ali muito perto de você. Em segundo lugar, você também pode afastar a tela do seu computador e você pode comprar um teclado Bluetooth, por exemplo, um mouse, onde você não precisa ficar digitando lá bem pertinho, com aquela sensação que a pessoa está frente a frente com você. Então essas são algumas dicas aí importantes, para que a gente possa lidar melhor com essa situação. Quando a gente já está muito cansado, lá no final da tarde, e a gente está toda hora com aquele mundaréu lá de pessoas olhando para a gente, um monte de tela, um monte de gente lá, uma das coisas que a gente pode fazer também para reduzir esse cansaço é combinar, com as pessoas lá na reunião que a partir de certo horário a gente pode fazer uma reunião apenas de áudio e justamente para descansar os teus olhos, você também pode combinar com as pessoas que essa reunião pode ser por áudio e você vai virar de costas para o seu computador para você economizar um pouquinho a sua visão, para você dar uma descansadinha nos seus olhos. Então, essas dicas aqui são super importantes. Por mais que numa reunião de Zoom esteja lá aquela tela cheia de gente e as pessoas não estejam olhando diretamente para você, você tem a percepção de que elas estão olhando para você sim. Por quê? Porque existe um fenômeno estudado pelos cientistas chamado de Spotlight Effect. O ser humano acredita que as pessoas notam ele mais do que elas notam na realidade. Então tem experimentos, por exemplo, que colocam uma pessoa numa escola para chegar numa sala de aula com uma camiseta de um cantor, meio brega, e os cientistas perguntam para essas pessoas o seguinte: olha, quantos por cento dos alunos da sua sala você acredita que vão perceber você com essa camiseta? E os alunos geralmente chutam percentuais bem altos, mas no final da aula, quando eles vão perguntar para os alunos se eles notaram alguma coisa na camiseta daquele outro aluno, pouquíssimas pessoas notaram. Então, na verdade, as pessoas prestam menos atenção na gente do que a gente imagina. Por isso que aquela manchazinha de ketchup na tua camisa muitas vezes passa despercebida, você acha que vai todo mundo ficar olhando para você, mas a grande verdade é que nós estamos muito preocupados olhando para nós mesmos, ao invés de ficar olhando para as outras pessoas. Legal? Então essas dicas ali de afastar um pouquinho o computador, minimizar a tela
né? Ou lá no final da tarde, quando está todo mundo muito cansado, a gente virar de costas e ficar ouvindo só o áudio, né? Descansar nossos olhos é bacana. Segunda questão que o Jeremy Bailson descobriu é que uma das coisas mais estressantes que existem para a gente é ficar observando a nós mesmos. Geralmente nessas ferramentas aí de reuniões virtuais existe uma telazinha onde a gente fica observando a nós mesmos e quando isso acontece a gente aumenta a nossa autoavaliação. A gente começa a notar um pouquinho, puxa, olha esse cabelo branco aqui, nossa, olha essa ruga, puxa, não passei maquiagem, né, as mulheres. Então isso às vezes nos distrai da tarefa, isso tira um pouco da nossa atenção e tem um outro fator que é interessante sobre o comportamento humano, é que a gente geralmente não gosta de olhar a nossa imagem real. Por quê? Porque a gente gosta de olhar a nossa imagem no espelho. A gente tem preferência por imagens invertidas de nós mesmos e lá nesses aplicativos acontece que a imagem não é invertida, então a gente fica olhando uma imagem estranha da gente aqui, deixa a gente um pouquinho estressado. Então o que você pode fazer? Em algumas ferramentas tem lá um botãozinho que você clica, Hide Self View, onde você esconde aquela tela que aparece só você. Bacana? Vamos falar da terceira aqui. A terceira questão que causa estresse para a gente nas reuniões de Zoom é a redução na mobilidade. Geralmente a gente realiza a reunião no nosso computador com um fone de ouvido lá grudado no computador, né? Para aqueles que têm Bluetooth é melhor, mas de qualquer forma a gente fica com uma redução na nossa mobilidade, a gente não consegue mexer direito nossos pés, levantar, né? A gente fica meio travado, então isso também causa bastante fadiga. O que nós podemos fazer nesta questão é combinar em alguns momentos onde a gente pode fazer essa reunião no nosso telefone celular, onde a gente tenha mobilidade, onde a gente possa andar. Inclusive, tem inúmeras pesquisas científicas que mostram que a nossa performance melhora, nossa criatividade melhora quando nós estamos andando e quando nós estamos em pé. Tem pesquisas científicas que mostram que quando nós estamos em pé, inclusive, existe um balanço melhor dos nossos hormônios, né? Hormônios que aumentam a nossa motivação, a nossa confiança, eles têm um aumento quando nós estamos em pé, quando nós estamos sentados. Muitas vezes existe aumento de hormônios de estresse, como o cortisol, por exemplo, como a adrenalina, né? Hormônios e neurotransmissores. Então, nós temos que tomar esse cuidado. A gente tem que fazer reuniões de vez em quando onde a gente está andando, onde a gente possa andar pela nossa casa, apartamento, se tiver um jardim ainda melhor, né, com bom sinal de internet. E também, caso você tenha que ficar no computador, faça alguma coisa para você conseguir, de repente, aumentar a altura lá da tua tela, para você conseguir ficar em pé e fazer algumas reuniões em pé, passar uma parte do tempo em pé, que é bastante importante. Legal? Vamos falar da última aqui, e uma das mais importantes causas de estresse do Zoom é a ausência de pistas sociais que nós temos durante essas reuniões. Vejam só, pessoal, que grande parte da nossa comunicação vem através da leitura das expressões faciais, das posturas corporais e dos gestos. Tem inúmeros artigos científicos da Northwestern, da Stanford, do INSEAD, de um monte de universidade, mostrando que a gente gosta mais das pessoas que copiam a nossa postura corporal, que copiam os nossos gestos, que têm expressões faciais mais positivas. Então, nós temos que tomar cuidado com isso daqui. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que preferem não abrir a câmera. E quando você faz reunião com várias pessoas que não abrem a câmera, o teu cérebro tem que se esforçar mais para entender aquilo que a pessoa está querendo comunicar. Por quê? Porque não existe expressão facial, não existem gestos, não existe a visualização da postura. E isso, então, diminui a efetividade da nossa comunicação. Então, se a gente quiser ter boas reuniões, uma dica importante para você aí é a seguinte: abra a sua câmera. Vai ajudar as pessoas a entenderem você melhor e também o que vai acontecer é que quando as outras pessoas abrem a câmera, você consegue entender elas melhor. Legal?
Dentro de uma reunião individual, você com outra pessoa ou com poucas pessoas é ainda mais benéfico. Quando a reunião é um pouquinho maior, lembra que existe esse cansaço porque muita gente está te olhando? Nesse tipo de reunião você pode combinar que num certo período as pessoas podem desligar a câmera, podem virar de costas, né? Mas enfatizar que a comunicação, né, quando a gente percebe as expressões faciais, vê os olhos das pessoas, vê os gestos e posturas, é uma comunicação bastante efetiva, é importante. Então, a gente já perdeu grande parte da nossa comunicação que vem através do toque, de acordo com inúmeros estudos aí da Universidade de Berkeley, de diversas outras, e a gente não tem o toque hoje em dia mais para se comunicar, então a gente tem que usar outras duas armas, expressões faciais, gestos e posturas. Esta é uma arma, e a segunda é a repetição das palavras. As pessoas gostam mais quando a gente repete as mesmas palavras que elas usam, né? Perdemos o toque, não vamos perder, pessoal, repetição das palavras e não vamos perder as nossas expressões faciais. Espero que você tenha gostado das dicas, coloque em ação, depois escreva nos comentários aqui o que você achou e se funcionou lá para você. Um grande abraço e até a próxima.